Boa noite. Tudo bem? Se não me engano, é a primeira vez que eu venho aqui esse ano, né? É ou não? Não? Certeza? É porque tá passando tão rápido, né? Mas tá bom. Se não é, então eu vim e nem tô sabendo. Mas então, eu agradeço a Deus por ter me permitido sobreviver até hoje, para eu poder estar participando desse momento histórico de transição e de transmissão, né? Que eu fiquei sabendo que eu tenho que falar no microfone. Se eu soubesse, eu tinha vindo mais bonitinho, né? Mas se eu pôr aqui, eu vou deixar o povo surdo. Então vamos lá. Melhorou? Eu estou usando o celular aqui porque eu trouxe um texto que eu elaborei e eu coloquei ele em redes sociais, nas redes sociais. Mas eu trouxe ele para a gente começar o nosso tema através desse texto. Quantos de nós, para perceber que estamos vivos, precisamos tocar a morte? Sabendo que um trago, uma cheirada, um gole pode ser bastante prazeroso, também pode ser destruidor. Para não sentirmos a dor, anestesiamos a oportunidade de perceber que somos humanos. Muitos temos a tendência de caminharmos sentido ao que não queremos, tal qual quando queremos desviar de um buraco, mas não paramos de olhar para ele. Muitos querem sentir a vida não como ela é, mas querendo que ela seja como você pensa, para que ela o devolva para a vida. Será que realmente queremos a morte? Ou queremos que morra em nós aquilo que nos impede de sentir a vida? Quantos de nós não terminamos de ler um livro? Quanta ponta vai deixando no caminho sem apará-las, para logo na frente embaraçarmos no que ficou para trás? Construamos vínculos, sejam eles afetivos, familiares, sociais, religiosos, filosóficos. Isso pode nos dar a segurança que estamos vivos, que existimos e que somos parte importante de um todo. Todos somos partículas do amor que se despedaçou, como papel sobre a água, dos ressentimentos, dos sentimentos que não foram elaborados. Eu escrevi isso aqui baseando em alguns atendimentos, em algumas pessoas que eu venho trabalhando e outras que já passaram, nas falas que eles trazem de dor, de sofrimento. Esse é considerado, setembro, é o mês onde se trabalha a prevenção do suicídio, que é o Setembro Amarelo. Então eu vou fazer a junção desse trabalho de prevenção ao suicídio com a leitura dos talentos e com o tema que me foi proposto, que é educar sentimentos. Então nós vamos fazer uma junção disso aí, porque tudo aqui é sentimento. Trazendo aqui, que eu elaborei, foi de um jovem de 29 anos, dentre os demais que trouxeram situações parecidas. E que algumas coisas aqui a gente vai identificando também em nós. Quem nunca pensou em suicídio, um dia vai pensar ou já pensou. Se não pensou nessa, pensou em outra. Mas a gente tem, segundo Freud, a tendência, ou pulsão de vida, pulsão de morte. Um anda lado a lado com a outra. Exemplo de pulsão de morte, para nós caminharmos juntos num só pensamento, é quando nós vamos para a inércia. Exemplo, a nossa colega, eu brinco de falar o nome dela de outra pessoa, o Elma. Ela trouxe a história do evento artístico. Muitos de nós, às vezes, temos até condições de ir, mas a inércia, a preguiça, o desânimo, a gente não vai. Pulsão de morte. 20 horas nós temos que estar no GEAV. Então, aconteça o que acontecer, dentro das minhas possibilidades de movimentar, eu vou. Pulsão de vida. Às vezes eu vou no centro, sento e durmo a palestra inteira. Pulsão de morte. Morto de preguiça. Morto de desânimo. Morto na fé. E não está nem aí para o que está acontecendo. Pulsão de vida. Participei da palestra, peguei algumas coisas que têm a ver comigo e vou desenvolver isso. Então a gente vive esse binômio, esses dois lugares aí da nossa vida. O tempo todo a gente faz isso. Há alguns que ficam mais na pulsão de morte. É a busca de prazer no desprazer.
Esse tipo de sentimento que a gente carrega, ele está carregado de conteúdos psíquicos que foram construídos nas inúmeras existências cujo qual nós estamos vindo, construindo, destruindo, mas não deixa de ser uma construção íntima. Todo o resultado que nós vivemos hoje nessa existência é resultado do que nós fomos no passado. Se não somos muita coisa moralmente, é porque não construímos muita coisa moralmente. Se somos deficitários afetivamente, se estamos ainda fragmentados no sentimento, no perdão e no amor, na vida, na educação dos filhos, na educação do lar, financeira, profissional, é porque não damos, ou não no passado, ou nessa existência, nós não damos importância para isso. Tem gente que corre atrás do dinheiro e tem gente que corre atrás do trabalho. Tem gente que corre atrás do prejuízo e vai viver correndo atrás do prejuízo. E existem pessoas que não correm atrás, ele caminha junto. Então, essas palavras, elas vêm clivadas com o tipo de crença que nós temos e sentimento. O nosso sentimento, ele vai sendo construído a partir do momento que eu desenvolvo o meu psiquismo. O que é o psiquismo? São os conteúdos que eu vou elaborando na minha mente através dos tempos, da experiência, da convivência, da relação afetiva, da relação familiar, da relação cognitiva, da relação social, da relação religiosa, filosófica, e assim eu vou me construindo. Aqueles que não estudam, não participam de eventos, não participam de comunidade, não participam de religião, ele vai isolando-se. E quanto mais a gente se isola, mais a gente encontra com a gente mesmo. E ao encontrar comigo mesmo, evitando a relação com o outro, eu vou encontrar muito sofrimento, muita dor, muita mágoa, muita tristeza, talvez inconsciente. E para eu lidar com esse tipo de conflito, eu vou para a cocaína, para o crack, para a maconha, para o alcoolismo, para a prostituição. Eu busco meio de lapidar essa culpa através da minha autopunição. Eu vou me autodestruindo. Sempre que eu encontro meio para eu podar uma parte de mim, tirar um pedaço de mim no processo inconsciente, eu vou fazendo. Para eu conseguir lidar com a minha culpa que eu não suporto. Pois no Livro dos Espíritos, na questão 621, Allan Kardec pergunta onde está a lei de Deus, ele diz que está na consciência. Então, toda vez que eu transgrido a lei de Deus, toda vez que eu desvio da lei de Deus, eu, como filho do Criador, no capítulo 19, Jesus nos chama de deuses, com D minúsculo. Filho de Deus, somos deuses porque temos poder de autodestruir-nos, como a gente está tendo mais uma prova de Japão e Estados Unidos, que a potência é maior 1000 vezes do que a bomba atômica. Isso mostra a bestialidade que nós estamos vivendo. É um sentimento esdrúxulo, ainda herança muito forte lá do animal. Quando a gente lê Leon Denis, Problema do Ser, Destino e da Dor, ele vai falar da evolução do princípio ativo, que é o espírito, que ele fala que começa lá no átomo e vai evoluindo até chegar ao anjo. Mas aí ele vai vivendo as fases de reinos, reino mineral, reino vegetal, reino animal. Hoje nós estamos no hominal, né? Herdeiros ali do instinto, herdeiro dos nossos primitivismos, dos nossos sentimentos agressivos. Então ele diz, o princípio ativo, ele dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal, pensa no hominal. E um dia vai extrapolar os dados da razão, que será o anjo. Então ele sintetiza, o anjo já foi átomo, e o átomo um dia será anjo. Essa é a nossa história. Hoje estamos vivendo no reino hominal para um dia alcançar o reino celestial, o reino de Deus. Na Bíblia não fala de reinos que existem. A Bíblia fala reino de Deus, mas pensando em Jesus como o grande rei que virá das alturas, enfim, fica só ali. O Espiritismo traz uma estrutura filosófica, psicológica, científica, para ajudar-nos a desenvolver a nossa percepção, para que nós possamos encontrar a religião, estudar
estudando, praticando, evoluindo, nós vamos deixar a religião e ser mais do que a religião. Nós vamos buscar a espiritualidade do nosso ser. Enquanto religião a gente separa católico, evangélico, espírita, umbandista e assim por diante. Quando espiritualidade do ser, eu não vou ter bandeiras como cartão de crédito. Eu não vou ter separações e uma raça pura como o nazismo. Porque tem hora que se assemelha à busca de uma raça pura. Se não tiver nessa religião, não será salvo. Então, a procura do Espiritismo não é por religiosos, mas esclarecer-nos, enquanto encarnado, a importância que somos seres espirituais vivendo uma realidade física. Estamos no mundo, mas não somos daqui. Essa é a proposta de evolução de percepção cognitiva, construção do nosso somático, que é o corpo, a construção do nosso espírito para evoluir. E aí a gente vai educando os nossos sentimentos, que vem lá da sensação, da frieza do mineral, frios, frívolos, indiferente, depois na sensação do vegetal. A gente começa a ter sensações. A gente vai ver lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 8, que vai falar da lei de amor. Então ele vai falar que no início a gente tem sensações, depois vai evoluindo, tem sentimentos, que ainda é corrompido. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos fazendo a junção. Mas voltando lá no mineral, ainda conservamos a frieza do mineral. Ainda estamos dormindo. O mundo está desabando e tem gente vivendo um mundo ilusório, de sonhos, estão perdidos. Estão adormecidos. Nós estamos adormecidos, afirma Joana de Anjos em seu livro Vida, Desafios e Soluções. Jung, na psicanálise, Freud, também traz num outro olhar que nós estamos adormecidos. Só que eles chamam de inconsciente. Não estar consciente. Ao se desobrar do corpo, a gente vai para as fantasias, para as idealizações. Quando volta para o corpo, o ego protege-nos e a gente vem para a consciência, através de terapia, de tratamento, de evolução, de aprendizado. A gente vai trazendo essas imagens ou essa linguagem que nós não temos compreensão. No Espiritismo, a gente estuda esse inconsciente em dois lugares. O inconsciente de Freud, que é na existência atual, e o inconsciente de Joana de Anjos, que atravessa as várias, inúmeras existências, assim como Jung também fala do inconsciente coletivo, fala dos arquétipos. Vai morrer lá em Cristo. Cristo já falava tudo isso. Sócrates também traz, através da palingenese, a reencarnação. Os egípcios também trazem. Então, a frieza do mineral ainda conserva-se em nós. Tem situações que a gente olha e fica indiferente. Observa, não se envolve. Às vezes a casa espírita pede auxílio, às vezes o trabalho social te chama, mas você fica de lado olhando. Nunca se envolve. Está casado, mas não está envolvido na relação. Está numa relação pai-filho, mãe-filho, mas não estão envolvidos na relação. Olha, observa. O filho nas drogas, na prostituição, sabendo que está assim. Alguns pais me procuram para ajudar o filho na dependência química, e a gente vê que o problema maior é o pai. O preconceito, nega, mente, não conta. E eu já estou sabendo, mas ele acha que eu não sei. Então a gente deixa, enquanto ele vai viver drogado, entorpecido a mente por não aceitar o filho homossexual, o filho transexual, o filho usuário de droga, o filho que cometeu um crime. Então eu preciso, na educação do meu sentimento, não é ser favorável. Amo você, mas não amo o que você faz com você nas drogas. Amo você, respeito a sua mudança de sexo, desde que você esteja bem com você mesmo. Desde que isso seja uma escolha sua e não envolvido por outras pessoas. Muitos estão envolvidos em modismo de muitas coisas. Às vezes vai pelo modismo, vai pelo um conflito. Por isso que é importante as terapêuticas antes de qualquer decisão, porque quando tomar uma decisão do que vai fazer com o corpo, com a mente, com a sua vida, será responsável eternamente. E essa escolha tem preço. Qualquer escolha que eu fizer, eu pago um preço por ela.
quando eu não quero pagar preço por ser hétero, homossexual, usuário de droga, espírita, umbandista, quando eu não quero pagar o preço por fazer uma escolha, aí sim eu me isolo, vou para um lugar, tentar ficar ausente, usar uma substância psicoativa ou etílica e tentar me anular no mundo. E uma dessas saídas chama-se suicídio. Aí eu vou me anulando, eu vou me ausentando. Outras formas é quando, se a pessoa descobre uma doença, um câncer ou um tipo de doença que não tem como voltar, ele vai ter que passar por aquela experiência. Aconteceu já casos assim, de uma brasileira, ir para a Holanda, para outro país, onde o suicídio ele é assistido. A pessoa vai, assina um contrato, assina um termo, autorizando que aquela pessoa que está ali responsável possa tirá-la da vida. Do corpo físico, na verdade, né? Na vida não tem como. Nós espírita, ou não sei se todos aqui são espíritas, mas aquele que está no espiritismo sabe que Deus não comete erros, sabe que Deus não está brincando de fazer humanos, sabe que Deus não vai permitir uma doença numa pessoa se ela não tiver que passar por aquilo. Muitas enfermidades elas terminam porque o meu psiquismo mudou. A minha construção mental mudou, a minha postura mudou. Às vezes eu posso até ter vindo com a programação de passar por algum tipo de enfermidade, mas em função de estar num trabalho social, de estar participando de uma casa espírita, não é que vai acontecer um milagre. Nós vamos conseguindo conquistar isso. No momento em que eu estou dentro da casa espírita 30, 40 minutos, eu estou focado, porque não adianta estar só de corpo. A gente sabe que não é fácil ficar aqui 40, 30 minutos numa palestra ligado. A gente vai, volta. Mas aquele tempo que eu consegui e levei algo para mim, para minha casa, ou para minha casa interna, aquele momento a minha construção mental não é de autodestruição e nem de destruir o outro, mas é de autoconstrução. Naquele momento eu sintonizo-me com a consciência cósmica, com um poder maior, com a lei de amor. Então, nesse momento, eu amenizo muito karma, que em sânscrito, karma quer dizer ação. Isso. Pode ser ação boa, pode ser ação ruim, mas é ação. Isso é o karma. Tem gente que vive na karma, né? Karma que nem agora que eu vou evoluir. Karma que é agora que eu vou esperar mais um pouco. E tem gente que vive o karma do sânscrito, ação. Então, eu vou desfazendo construções mentais antigas no momento em que eu participo. E aí muitas enfermidades podem ser retiradas, mas há aquelas impostas, que é chamado no capítulo 3, Mundos Habitados, de expiação. Aquela não tem jeito. É a gota d'água para eu purificar algo que está marcado no meu inconsciente, na minha existência passada, há séculos. A espiritualidade espera um momento em que você tenha condições de passar por isso. Agora sim, nós vamos colocar você para passar por essa experiência. Aí a pessoa vem e comete o suicídio. Isso é uma explicação do espiritismo. Mas aí você, como psicólogo, como terapeuta, como cientista, vai me dizer assim, e eu concordo também, porque eu estudo essa parte, a gente não está na pele da pessoa. Estes cuidados a gente tem que ter. Porque às vezes a gente chega e fala, mas você é espírita, como é que você vai fazer isso? O fato de ser espírita ou estar no espiritismo não nos isenta de sentir culpa, de sentir dor, de cometer erros e também de cometer suicídio. A religião, ela é segundo a nossa crença. É diferente. Crer é algo que eu vivo e morro por aquilo. Religião é um discurso. É uma fala, é uma leitura do livro bíblico, do Evangelho, e essas pessoas se reúnem através dessa palavra que chama palavra sagrada, palavra sacrossanta, palavra de Deus, se reúnem e vão formando os pensamentos religiosos conforme a cultura, a etnia, o entendimento, a percepção daquela pessoa, e essas pessoas começam a seguir ele. A minha crença ela é mais eu do que a religião. Exemplo, eu vou para uma crença em que aquela crença abraça a forma como eu acredito na dor, como eu acredito na morte, como eu acredito na vida, como eu acredito no amor. Se eu acredito que existe alma gêmea, eu vou para o espiritismo, porque lá fala de alma gêmea.
Mas em momento algum, alma gêmea quer dizer que a relação homem e mulher. Almas gêmeas são almas que têm afinidade. Se eu acredito, a minha crença é que a vida continua, eu vou buscar uma religião que propõe. Mas a doutrina espírita ela é diferenciada de outras religiões, com todo respeito. As religiões vieram da observação do homem, da experiência dele com o sagrado, e ele foi escrevendo isso. Vi Jesus, então eu vou anotar. O Espiritismo não é a ciência, não é a religião dos homens, é a doutrina dos espíritos, e que nós, ao sermos adeptos a essa doutrina, somos chamados de espiritistas ou espíritas. Espiritualista, não necessariamente ele é espírito. É aquele que acredita na vida após a morte, mas não estuda, não faz parte dos projetos sociais e não tem vínculo à casa espírita. Tem gente que é simpatizante, não se denomina nenhum religioso, mas admira e participa e faz parte de uma casa espírita, mas não vinculando. É importante que eu participe da vida, porque se eu só sento do lado da vida e olho para ela, uma hora eu vou enjoar, uma hora eu vou cansar, uma hora o tempo para mim vai ser doloroso. Um dos grandes desafios nossos chama-se Cronos. Cronos na mitologia, tempo. O tempo é o nosso desafio. Estou aqui, doido para essa palestra acabar, para tomar o passo e ir embora. Estou em casa, nossa, eu vou dormir logo porque amanhã eu tenho que acordar e trabalhar. Estou trabalhando, nossa, podia chegar logo ao final de semana. Ele não existe em nenhum lugar. Todo lugar, quando vai chegando, ele muda. É um sentimento de angústia, de ansiedade. Ansiedade assassina o futuro. Depressão assassina o passado. Angústia não suporta o presente. Então a gente vai viver nesses conflitos. John Paul Sartre, no existencialismo, ele traz uma fala. A partir do momento que eu mergulho no corpo, já estou sujeito à dor e ao sofrimento. Nós já sabíamos no plano espiritual que iríamos passar por esse tipo de experiência. Nós fomos preparados para isso. O suicídio, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, é uma covardia moral que nós fazemos conosco mesmo. Então a gente, nesse momento, há a sugestão da espiritualidade para todos os conflitos que nós virmos a passar, para todas as dificuldades que nós estamos vivendo, elas são já esperadas. A proposta do Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 25, prece. Eles dizem assim, a prece é o canal divino que vai até na outra dimensão, alcança a espiritualidade para que nós possamos ouvir as vozes brandas e suaves dos imortais. Eles dizem mais, a prece é como o sândalo. Ela vai, aquela árvore, ela perfuma a lâmina do machado que lhe cortam as fibras. A prece, ela dá um alívio para a nossa alma e vai ajudando a nós compreendermos o que sentimos. O que sentimos pode influenciar o pensamento e o que pensamos pode também influenciar o que sentimos. No livro de André Luiz, Mecanismo da Mediunidade, ele fala, pensamento gera comportamento, comportamento gera pensamento. Um duelando ou compartilhando com o outro. A proposta lida no Evangelho, que é a parábola dos talentos, que na época era dinheiro, era uma moeda, hoje a gente tem outros significados de talento, né? Talento também pode significar uma habilidade, um desenvolvimento na arte, na música, na cultura, na leitura, na palestra, talento de ouvir e compreender e ampliar essa percepção. Talento para a maldade, talento para o bem, são habilidades neutras que eu posso direcioná-la. Usando o Evangelho segundo o Espiritismo, falando dos talentos, eu posso usar esse talento na música para eu trazer um crescimento para a casa espírita, como a proposta que vai ter o evento artístico. Eu posso usar esse talento na fala para esclarecer pessoas. Eu posso usar esse talento na dança, na poesia, para levar sensibilidade, para que nós aprendamos a educar o que sentimos. Às vezes o meu sentimento ele é mais direcionado pelo instinto. Eu tenho um sentimento de agredir alguém. Como espírita, não é que eu me tornando espírita vai acontecer um passe de mágica e o ódio que eu sentia por você, ele vai acabar. Mas através do estudo, da reencarnação, da evolução dos seres, dos vários lugares que habitamos, como o mundo é um teatro, nós, os atores,
e a vida nos propõe a peça, e nós vamos vivendo personagem, ora pai, ora esposo, ora filho, ora irmão, ora amigo, vizinho, palestrante, vai mudando os personagens. E nesse cenário da vida, a gente vai sangrando e sendo sangrado. A gente vai amando e sendo amado, odiado. A gente abandona, depois atrai, depois expulsa. Existem pessoas que aproximam do outro e nunca se viram, e tem aquele sentimento que aproxima, mesmo que nunca vão se ver, mas atrai. Existem pessoas que convivem junto todos os dias, se odiando a cada dia mais. Freud traz que o amor e o ódio são vizinhos de porta a porta. Às vezes na relação eu até amo a pessoa, mas venho com doses homeopáticas de ódio. Talvez é uma relação vingança, não consciente, mas inconsciente. Eu estou com a pessoa, não deixo, mas carrego angústia, sofrimento de estar com ela, mas não deixo. Entendendo um pouco disso, nós vamos pegar o livro Nosso Lar, no capítulo Noções de Lar, e também quando André Luiz esmagadora maioria de casais no mundo estão casados por provação. Outro grupo de casais estão casados por ajudar o outro. Chama casamento ali fraterno. Ajuda o outro a criar o filho, a criar os seus. Ajuda ele em alguma situação difícil, para que dessa vez ele passe dessa para outra. E raríssimos são os casais no mundo que se casam por amor. Raríssimos. Então ficamos tranquilos, né? Quem já casou. Quem casou está feliz. Quem casou pode estar triste. Tem gente que está solteiro, está doido para casar. Quem está casado está querendo descasar. O conflito está em nós. Casado ou solteiro, vamos sentir solidão, mesmo casado, em multidão. Solteiro, vou sentir solidão e vou ter uma liberdade, que pode ser uma liberdade cerceada de escravidão. Porque eu me lanço no mundo e nunca sou preenchido. Me envolvo com um, com outro, com um, com outro, com um. Faço tatuagem, faço piercing, uso droga, tento suicídio, tento me fazer isso, tento ficar com alguém, tento separar. E vou fazendo um monte de coisa, um monte de coisa. Todas essas coisas são experiências da vida e que valem a pena. Quando eu iniciei no Espiritismo, em 1900 e lá vai pedrinha... 1994, 23 anos atrás, eu tinha um cabelo enorme. Tinha cabelo, que agora não tem, agora é só... Esses aqui são desencarnados. Então, eu cheguei, e aí com aquele cabelo enorme, vindo do movimento heavy metal, e tatuagem, uma colega chegou, piercing, imagine piercing em 90, né? Meu tio disse que quem usava piercing naquela época tinha pacto com o demônio. Hoje o que tem de demônio na vida... Então, vamos lá. Virou moda, né? Naquela época a gente ia preso, apanhava, agora virou moda, não tem mais problema. Mas, enfim, quando eu cheguei, uma colega veio para mim e falou assim, Júlio, eu vou te contar uma coisa. Eu digo, chegando no Espiritismo, não sabia nada, conta, não me esconda nada. Quem faz tatuagem vai para o Vale dos Tatuados. Estou vendo a minha colega ali? Aí eu falei para ela assim, vou? Ela disse assim, vai. E eu sempre fui educado, né? Eu me orgulho da minha humildade. Só que não. Aí eu falei para ela assim, você também vai. Eu mantenho tatuagem. Falei, você tem a língua grande. Porque eu, quando eu fiz tatuagem, eu nem sabia que existia Vale dos Tatuados. Depois eu fui ler André Luiz, Cabana de Sonhos. Ele fala desse... Se não me falha a memória. Ele fala desse... Não, Além do Meu Olhar. Desculpa. É porque são tantos livros que aí... É tudo Luiz Sérgio. Além do Meu Olhar. Oi? Isso, Luiz Sérgio. Além do Meu Olhar. Ele mostra um lugar lá... Qual que é o seu nome, querida? Jaqueline. Ele mostra um lugar lá, Jaqueline, que é o mesmo lugar que eu frequentava no Marchinha Sererê, no rock and roll. A galera cabeluda, tatuada, e pulava, e vinha, e pulava, Rolling Stones e não sei o quê, aquela coisa toda. Eu me senti, Jaqueline, lá. Falei, cara, é o meu lugar. É lá para lá que eu vou. Eu nem vou achar ruim. Quando eu ia para o Marchinha Sererê, não sei mais a época, não vou contar, vocês não sabem a minha idade. Olhando assim é 20, mas se eu contar...
Enfim, aí eu ia para lá. Aí as pessoas me diziam assim, quem curte rock, é roqueiro, vai para esses lugares, cabelo grande, quando morrer vai tudo para o inferno. Eu falei, eu não vou. Por quê? Porque eu já estou. Quando eu morrer eu vou para o céu, porque eu já estou vivo no inferno. Era uma forma de lidar na adolescência, né, com a rebeldia. E eu disse assim, aí eu ia para lá, eu vi o pessoal pulando, todo mundo alegre, feliz, e corria para um lado, corria para o outro. E na minha casa não era assim. Essa coisa agradável, boa. Eu falei, gente, se o inferno for assim, é para lá que eu vou. A gente corre, pula, e na minha casa é triste, desanimado, cada um para um canto. Quando lá fora está melhor do que em casa, é porque em casa pode ser um dos piores lugares para se viver. E isso acontece. E a gente tem que abrir os olhos para isso. Mas, enfim, aí lendo Luiz Sérgio, eu fui me identificando com o lugar, com as pessoas. Só que o fator maior do que a tatuagem, do que a imagem, lá no livro deixa explícito o que a minha colega não falou. Pensamento. Muita gente, muitos de nós, persona do grego, personalidade, mascarado, lindos e maravilhosos, mas por dentro, tudo destruído. André Luiz, Missionários da Luz, visita uma família e tem uma senhora deitada no sofá. André Luiz, ele dá as características dela, ele diz que ela era muito, mas muito bonita. Parecia uma rainha. Muito, mas muito bonita. E ela adormeceu no sofá. Quando ela sai do corpo, eles estão correndo. Era uma bruxa. Portanto, o sentimento nosso ele pode ser disfarçado. O sorriso nos lábios, quando eu chego na religião, aquele abraço. Como é que você está? Tudo bem com você? Vai com Deus, fica com Deus. Mas na intimidade é um tirano, é perigosíssimo. Aí você diz, então, como que a gente faz isso? Educando o pensamento. Tem gente, muitos de nós, talvez ainda nem vai estar na educação, mas vai estar adestrando. Porque é tanto instinto, é tanta agressão, que ainda vai adestrar. Daqui a pouco ele vai instruir. Depois a gente vai aprender a amar, segundo afirma no Evangelho. Então, quando a colega falou para mim isso, eu falei, olha, você também vai, porque com a língua desse tamanho é para lá que você vai. É lógico que a gente é amigo. Isso foi uma provocação que eu devolvi e depois a gente riu disso, né? Mas o que mais importa é como eu estou lidando com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, porque vai aparecer no corpo. E é importante que eu fale com alguém, que eu participe de um grupo, que eu me socialize. Eu não preciso o tempo todo ficar dizendo que eu estou lindo, maravilhoso e feliz, alienado, mas também não preciso trazer só cargas negativas. Uma pessoa me procurou para o trabalho e ela vinha só com cargas negativas. Cargas negativas. E eu perguntei, para onde você quer ir? Eu quero sair desse sofrimento. Você tem certeza? Talvez aí é o melhor lugar que você encontrou para viver. Não, mas por que você me fala isso? Porque eu estou vendo você saudável, você tem um trabalho, você tem um ganho financeiro, tem um freelancer, você tem isso, tem aquilo, mas você só traz desgraça na fala. Esse trabalho que você está reclamando, que você não queria estar lá, é o ego dolorido, o orgulho. Você já pensou em algum dia agradecer? Porque esse dinheiro está valendo, porque é ele que você está me pagando. Você está pagando o trabalho que eu estou fazendo com você, e com esse dinheiro, olha só a corrente que vai virar. Eu vou fazer um investimento ou pagar uma dívida. Então, você já pensou nisso, em agradecer? Obrigado, Senhor, porque eu tenho esse trabalho que me gera um ganho a mais, porque o que eu tenho lá está pouco. Obrigado, Senhor. Você já pensou nessa possibilidade de agradecer, porque você conseguiu vir à casa espírita? Você já agradeceu ao levantar, olhar no espelho e falar, Senhor, como eu sou feio, mas o Senhor me ama. Não é o meu caso, né? Eu falo, Senhor, como eu sou lindo. Porque se você não acha, quem que vai achar? Tem que começar por você, né? Porque não importa se os outros vão achar ou não. A beleza é subjetiva. Está nos valores, para alguém está no dinheiro, para o outro está no sexo, para o outro a beleza está na violência. Tem gente que se apaixona, síndrome de Estocolmo. Tem gente que vê a beleza na religião. Chico Xavier era fisicamente muito feio. Ele usava peruca e o Emmanuel foi lá futricar no ouvido dele. Essa peruca é vaidade, Chico. Ele falou assim, deixa eu cuidar
do meu corpo. Pelo menos isso. Porque eu não tenho o direito de assustar as pessoas com a minha feiura. Agora eu pergunto para vocês, lógico, quem conhece Chico, né? Lê a obra dele, quem não gostaria de levar um abraço desse cara? A aura dele media 10 quilômetros de distância. Quem não queria estar do lado? Divaldo Franco andando com Chico Xavier, lado a lado, ele sentiu o cheiro de rosas. E aí ele fala, Chico, está saindo o cheiro de rosas de você. E Chico, como sempre humilde, dizia, deve ser das flores. E Divaldo olhou e falou, Chico, não tem flor nenhuma aqui perto. Lógico que com os anos, 20 anos eu acho, depois ele descobriu. Mas Chico não falou. Então, eu estou falando, e meu tempo, como é que está? Ninguém fez assim para mim ainda. Foi só falar. Devia ter ficado calado, né? Essa parábola dos talentos que nós temos pode ser parábola, uma narração, ou pode ser parar de produzir talento. Educar o sentimento é um desafio por toda a existência. Não podemos ser submissos. A humildade não é submissão. É compreender o outro compreendendo-me. A proposta de Cristo, quando viu Pilatos ocupava uma posição social elevada, tanto no processo posicional quanto geográfico. Ele estava no lugar mais alto que Jesus. Só que Jesus olhou para ele e Pilatos, ironicamente, fez uma retórica. Então ele olhou para Jesus e falou assim, você não é rei? E Jesus disse, você está dizendo. Porque se eu fosse rei, o meu povo não teria me abandonado. Na verdade, era uma projeção de Pilatos dizendo, você me preocupa. Um carpinteiro que vem do nada e a multidão focada em você, esquecendo de mim, que sou Pilatos, o grande imperador. A nossa proposta como educar sentimentos, pegando as habilidades do Evangelho, é um desafio para todo instante. Se eu tenho raiva de alguém, a raiva faz parte. Ela é um mecanismo de defesa. Ela vem lá do instinto. Aí eu vou lembrar da minha herança instinto, da minha frieza no mineral, na minha sensação que eu desenvolvi no vegetal, nas plantas. E aí eu vou pegar o instinto agressivo lá e trazer para o hominal que vai ser administrado pela razão. A emoção não pensa, sente. A razão pensa, mas também não tem tanta tranquilidade emocional. Então eu vou mesclar essa dualidade. Se existe os dois, é para ser usado. Então eu vou começar a trabalhar isso. Não gosto de fulano, não gosto de tal pessoa, mas eu vou compreender dentro da situação que estou convivendo com ele, buscando um sentimento chamado respeito. Respeito já é sentimento. Sentimento que um dia vai virar amor. O Evangelho segundo o Espiritismo coloca a lei de amor como uma lei universal. A partir do momento que eu amo, as dores, os conflitos, as dificuldades, elas não me atingem como quando eu estou mergulhado na linearidade. Mas como a gente é herdeiro mais próximo da criação do que da evolução, é normal sentir raiva, angústia, ansiedade, depressão, medo, ódio. É normal, mas não quer dizer que é normal eu permanecer. Aí já vai ficando adoecido. Agora é construído gradativamente. Uma pessoa veio para mim e falou, Júlio, eu quero trabalhar o perdão, mas assim, eu ainda não consegui perdoar. Eu perguntei por quê? Porque eu não esqueço. Eu falei, só se você morrer e deixar esse corpo, mas lá no plano espiritual você vai lembrar. Portanto, nem morrendo vai acontecer. Uma vez que o cérebro grava, não tem como deletar. Mas por que tem coisas que eu esqueço? Porque não colocou como prioridade, não é importante para você. Esse sentimento que você está sentindo de ódio, de raiva, de não perdão, é porque você colocou ele como um evento muito importante. Numa fraqueza sua, numa baixa autoestima, numa experiência que você já teve, aí você colocou isso aí. Ele fica aparecendo como sintoma no seu corpo ou na sua mente. Então você coloca ele como o evento mais forte e mais importante. Perdoar não necessariamente é esquecer, mas elaborar. Hamed, no livro Prazeres da Alma, ele diz o seguinte: perdoar é compreender as dificuldades sua e do outro.
compreender, desafiando-se, depois aceitar o outro no seu perdão não é concordar com o erro dele. Gosto de você, mas o que você fez eu não compreendo, eu não aceito, mas eu gosto de você. Então, devagar a gente vai trabalhando isso. São habilidades que a gente desenvolve para compreender o outro, mas compreendendo a minha própria fraqueza. Será que eu, no lugar dele, também não faria a mesma coisa? Lembrando, não é passar a mão na cabeça e dizer, continue fazendo. Mas olha, respeito você, mas o que você fez, eu não concordo. Aí a gente consegue limpar isso um pouco. Eu agradeço ao convite feito a mim para estar aqui, pela Lucinete, e mais outras pessoas que me conversaram, que eu não vou lembrar quem agora, o Ender. E cadê ele? Não está aqui não, né? Agradecer a espiritualidade que permitiu eu estar aqui, ainda vivo, e de vocês terem a paciência de me ouvir. E eu desejo que, ao saírem daqui, vocês chegando em casa, eu estou sendo filmado, então não vou poder gritar, mas eu adoro gritar no final. Eu não sei quem vai me ver, mas assim, você chega lá, você pula. Senhor, o povo te vê assim, Jaqueline, vou pegar a Jaqueline, agora eu peguei a Jaqueline, eu nunca vi. Jaqueline, você vai chegar, uau, onde é que você estava? Lá no GEAV. Como é que GEAV é Amor e Vida? Amor e Vida. Estava lá no GEAV, Amor e Vida. Aí a pessoa, nossa, eu quero ir lá. O que você bebeu lá? Vai ficar animado. Ou então, se você for daquele obsediado na preguiça, onde é que você estava? Estava lá no Centro Espírita. Ele nem termina de falar. O goiano emenda, como pouca palavra, né? Estava lá no Centro Espírita. Aonde? Lá no Centro Espírita. Se tiver outra religião, aí que ele não fala mesmo. As pessoas vão ficar animadas. Aonde você estava? Uau! Lá no Centro Espírita, não pode gritar. Lá no Centro Espírita. Uau! O cara já vai ficar, nossa, eu vou lá. Não é assim? O seu nome, querida? Laís, o jovem, né? Onde é que você estava? Lá no Centro Espírita. Pode ser assim, Jesus é alegre. O jovem chegou para mim e falou assim, eu até queria ir no Centro Espírita, Júlio, mas a minha mãe, toda vez que vai lá, volta pior. Terminamos a nossa sessão. Chama sua mãe. Então, muito obrigado. Então, chega na sua casa e diz, uau, lá no Centro Espírita. Uau! Semana que vem não vai caber de gente aqui. Chega, senão eu não paro. Senhor Jesus, obrigado a oportunidade, essa luz que nos conduz ao caminho da evolução. Nós agradecemos porque podemos ouvir, falar, caminhar, enxergar, dançar, cantar, interpretar, respirar e transformando-nos a cada dia através dos nossos talentos, desenvolvendo as nossas habilidades de ser, entender, compreender e ter para evoluir o nosso ser. Não deixar o ser sofrer em detrimento do ter. Senhor Jesus, nós agradecemos porque somos capazes de ser luz. Somos capazes de sairmos do átomo e um dia sermos anjo. Somos capazes de mergulhar no mundo das sombras, transformando-nos em luz, fazendo luz na vida de outros. Embora rastejando, com os pés sangrando e os joelhos desconjuntados, continuaremos andando. Lembrando que não chegaremos ao Pai sozinhos, chegaremos juntos. E quanto mais trabalharmos em benefício do outro, estamos trabalhando em nosso benefício. Que a paz esteja presente em cada lar que aqui das pessoas que se encontram e que ao retornarmos possamos levar alegria, entusiasmo, satisfação. O mundo precisa um pouco mais de entusiasmo, mais de alegria. Os espíritos vibram muito pelo planeta e nós pouco fazemos por isso. Nos ligamos muito nas notícias dos telejornais, nas informações que chegam de formas dolorosas e negativas. E nós acaba alimentando-nos dessas informações. Imperioso tentarmos quebrar essa corrente mental, levando o pensamento de ânimo, de melhora, de transformação, de alegria, porque somos filhos de Deus, somos herdeiros de tudo o que existe no universo. Que a paz esteja com cada um de nós e que assim seja.